Oi, gente, muito bem, olha só o jabá. Vamos lá então. Na aula passada eu parei no ponto onde eu mostrava o quê? Sobre inglês tributário, porque inglês é solicitado em concurso. E agora vamos começar a mostrar as estratégias, tá claro? A gente vai fazer aqui, não sei se vai dar tempo hoje, né, nessa aula fazer um texto, mas voltando aqui. Por que inglês é pedido em concurso público? Para saber se você é esperto, se você é rápido de raciocínio, se você sabe ler textos e entender rapidamente. Afinal de contas, você vai ser um funcionário público e uma das lendas dizem que o funcionário público, o governo, perdeu muito dinheiro já no passado, é uma das coisas que me vieram à cabeça, ao ouvido, porque o funcionário público às vezes não sabia ler contrato, não sabia esse tipo de coisa, não sabia redigir alguma coisa direito, aí tinha recurso, você entrava com processo para não sei das quantas contra o governo, aí ele recorria, aí não aceitava. A informação que eu tenho é que houve muito problema no passado e o governo perdeu muito dinheiro. Para quê? Porque as pessoas não sabiam ler e entender as coisas. E agora está sendo exigido isso. Até um próprio fiscal da Receita Federal me falou uma vez: Roberto, agora eu descobri por que português é muito exigido em concurso público. Os caras pegam um calhamaço de processo e falam assim, ó, tá aqui, ó, Chicão, lê e resolve. Então o que acontece? Os caras pedem para você ler e resolver, você tem que ler muito bem, e lá tem vidas de pessoas, vidas de empresas que estão na sua mão. Então eles pedem muitas matérias que exijam o quê? Testar o seu raciocínio linguístico, no caso português e inglês, e outra matéria importantíssima é matemática. Falei sobre concursos públicos tributário em inglês, que tributário as pessoas conseguem fazer 2.000, 3.000 exercícios na sua preparação, então elas têm uma certa previsão do que pode cair, em inglês não dá. Agora, como estudar para provas de inglês de concurso público? Marca aí e veja direitinho. Quantas palavras são utilizadas nas provas de concursos públicos? Senhores, uma prova da ESAF, ela tem uma média de 1.300 palavras, um pouco menos, tá? Entre título, texto, enunciado e alternativas. Então, o que eu vou pedir para você fazer? Eu vou pedir para você pegar as últimas 10 provas, imprimir e estudar por elas. Ah, mas o senhor falou na última aula que a hora que sai o edital, a hora que o edital é publicado, você tem o quê? Você tem que pensar em 3 meses antes. É verdade, isso é fato consumado. Mas isso quer dizer o quê? Se você pegar texto na internet, haja sorte para você fazer o quê? Para você ter acertar o texto que vai cair na prova. Então eu sugiro que você pegue as últimas 10 provas, pegue o vocabulário, você tem lá pelo menos 80%, 90% do que vai cair. Que já é mas eu queria 100%. Eu sei que você queria 100%, eu também queria. Só que nós não temos o dom de Deus ainda de ver o futuro. Então, se você pegar já sabendo que aquilo que você está estudando tem 90% do que vai cair, eu já estou te dando 90% da prova. Ao passo que se você for à internet, você não vai ter essa condição. Você vai começar... Primeiro que você vai começar a viajar, vai no Face, vai no teu e-mail, uma série de coisas. Tá? E você não sabe o que o cara pode pedir. Então, faça a cara da prova, são as últimas provas. Está claro isso? Muito bem. Devo assinar revistas importadas? The Economist, Time, Financial Times, Newsweek, etc. Não. Por quê? Pelo mesmo motivo. Porque você não vai ter paciência, saco de ler esse negócio. Ao passo que você pegar as últimas provas, você já tem uma amostragem que, em termos estatísticos, eu diria até que é a própria população das palavras que vão cair. Então, não me assine isso. Como devo estudar em casa, no ônibus ou em outro lugar? Senhores, a questão de 2 anos eu li uma reportagem numa revista dizendo que uma das melhores formas de você estudar, e agora presta atenção, porque isso não é só para inglês, é você estudar 10 minutos e parar 10 minutos. Estudar 10 minutos e parar 10 minutos. Professor, o senhor está me falando o quê? Que é para eu estudar 10 minutos e parar 10 minutos? Não dá tempo. Seria o equivalente a eu estudar 1 hora e parar 1 hora. Eu sei disso. Só que tem uma coisa. Eu não estou pedindo para você estudar 10 minutos e parar 10 minutos. Estou dizendo o seguinte, esta informação é muito útil, porque no ônibus, no metrô, na van, no trem, no avião, eu mesmo vim para cá fazendo alguns slides, né? Colocando uma bobeirinha a mais e tal. Se você tem gente que não quer estudar, porque só tem 10 minutos para estudar. Eu só tenho 10 minutos, eu gosto de sentar e estudar. Esse negócio de sentar e estudar está cada vez mais difícil na vida da gente. Então, o que eu sugiro você fazer? Carregue o livro em inglês,
de preferência esse, ou o próprio texto que você xerocou, que você imprimiu, texto de provas anteriores. Eleja, por exemplo, um texto por semana, mesmo que seja um texto fácil. Um texto por cada 3, 4 dias. Eu sei que você fica estudando um monte de coisa para lá e para cá, mas uma hora você vai ter que voltar para sua casa. Aliás, eu nem sei, né, se as pessoas estudam em casa, eu não acho muito provável de ser muito eficaz estudar em casa, porque em casa você inventa um monte de coisa para fazer, você tem que sair do ambiente, pelo menos comigo funciona isso. E aí, se você estiver se deslocando e puder sentar no ônibus, no metrô, no trem, pega esse texto e lê esse texto e vá grifando, se possível, copiar, mas se não der, grife a palavra, aquelas palavras que você não conhece. Então, por exemplo, se de 1.300 palavras que caem no concurso, você souber 1.180, você não tem que se importar com as 1.180, porque essas você já conhece. O que você tem que fazer é adicionar as outras 120 que você não conhece, perfeito? Não são as 1.180 que você conhece que vão te prejudicar na prova, são as outras 120. Então, faça o seu private dictionary, seu personal dictionary, pega um livrinho desse, por exemplo, e faz o seu dicionário. Eu gostaria que você escrevesse, depois talvez você digite isso, haja tempo, eu sei, bota em ordem alfabética e faça das palavras que você não conheça. Não me interessa, não fica aquele negócio de, investment é igual investimento, você não precisa saber disso porque isso é uma coisa que você sabe, perfeito? Então, por que esses 10 minutos estudar e parar são importantes? Porque provavelmente o seu cérebro não vai ter muita informação para reter. E na aula de inglês, na prova de inglês, você tem que reter palavras que você jamais viu na vida. Mas eu te garanto que elas são recorrentes. Palavras que foram utilizadas nas últimas 10 provas vão certamente aparecer na próxima prova, tá? Independentemente da banca. Então, como é que eu quero que você estude? Se você tiver só 10 minutos dentro do ônibus, ou esperando o ônibus em pé, já que no ônibus às vezes você fica em pé, também não dá para estudar, já dê uma olhada, o teu cérebro vai gravar isso ao longo do dia, na hora que você dormir também, perfeito? Em casa a mesma coisa, se você tiver um relaxamento, né, sugere-se de você estudar 40, 50 minutos, dar uma parada. Por que 40, 50 minutos? Você começa a perceber que depois de um certo tempo não entra mais informação, porque na verdade você tem as sinapses dos seus neurônios, vamos dar um pouco de aula de técnicas de estudo, você tem neurotransmissores no meio. Esses neurotransmissores são responsáveis por levar o quê? Sinais elétricos de um neurônio para o outro, aprendizado, memória, retenção de informação. Esses neurotransmissores são utilizados à exaustão depois de um certo tempo. Você tem que dar tempo para a sua cabeça produzir, ou melhor, liberar os neurotransmissores. Então estude um pouquinho e pare 10 minutos. Tá? Depois de 10 minutos você volta. E aí você pode dar uma olhadinha, pega o seu private dictionary em casa, está estudando lá constitucional, português, usa 3 minutos e dá uma olhada em 10 palavras que você não conhece de inglês, né, desse seu dicionário que você preparou antes, e aí você vai estar conta-gota, né, conta-gotamente, você vai estar colocando palavras novas, que são palavras que são específicas e características da prova da ESAF, perfeito? Como estudar para a prova de concurso público? É o mesmo exemplo? É o mesmo exemplo. 4. Entre um período de estudo de economia do português, direito, tributário ou contabilidade, leia 15 minutos. Eu botei 15 minutos, mas eu estou reduzindo isso até para emocionalmente você falar assim, nossa, ele falou 15, agora ele reduziu. Né? E por que eu fiz isso? Porque uma das formas da gente aprender, uma das formas que as pessoas aprendem, o ser humano adulto, que é o nosso caso, adúltero, outros casos também, a gente aprende por repetição e aprende por emoção. Então, quando eu falei para você 15 minutos, mas reduz, você falou assim, pô, mas o cara devia ter preparado o slide direito. Só o fato de você me criticar agora, de você me criticar duramente, vai fazer você lembrar do que eu vou te falar. Estude direito, economia, português, e depois descanse 10 minutos. E aí faça o que eu falei há alguns minutos. Leia, pega o seu texto, pega o seu private, seu personal dictionary e leia as palavras que você já separou, que são aquelas palavras que você não conhece. Perfeito? 2, 3 minutinhos, aí vai para a aula de português, vai para direito e assim por diante. E assim vai colocando conta-gota no meio das matérias. Tá? Como você vai estar com a cabeça em economia, com a cabeça em direito, aqueles 3 minutinhos em inglês vão ser uma coisa muito diferente para o seu cérebro e ele vai começar a registrar mais facilmente. 5. No trabalho, leia 10 sentenças por hora. Obviamente que o seu chefe não quer saber se você... Na verdade, você não quer que seu chefe saiba que você está fazendo prova para concurso. Isso quer dizer o quê? Isso quer dizer que se você puder ter o seu private dictionary e ler de hora em hora 10 palavras, 5 palavras, ou sentenças no caso, você pode pegar um texto só, separa. Meus queridos, minhas queridas, nem que você gaste meio dia, mas organize o seu estudo, organize como você vai fazer durante a semana, ou pelo menos durante aquele dia. Então, poxa, eu escolhi esse texto da ESAF,
Pega esse texto, imprime uma página só e fique com esse texto durante o dia inteiro. 5 minutos, 10 minutos antes do almoço, do seu almoço, 3, 4, 5 minutos antes do almoço, dá uma lida. Todo mundo dá uma enrolada, né? Todo mundo dá uma enrolada no serviço, ninguém fica uma hora inteirinha trabalhando. Então, depois você vai sair para o almoço, meio-dia deu a hora do seu almoço. Pega lá 5 minutinhos e dá uma lida. Escondido dos colegas, porque vão querer saber o que você está fazendo. Quando você volta, também mais 5 minutinhos. Antes de sair, mais 5 minutos no trabalho. Você leu 15 minutos, você leu o mesmo texto várias vezes, e é impossível você não lembrar das palavras e nem tampouco do jeitão da prova. Só que isso requer disciplina tua. Eu não consigo ligar para você e falar, escuta, ô Zé, ô Paulinho, já leu o texto hoje? Não faça isso, tá? Eu não consigo fazer isso. Como estudar em casa? Pega os textos anteriores, você vai estudar inglês. Eu vejo que as pessoas geralmente estudam inglês como? Lendo o texto em voz baixa, aquela coisa toda. Como nós não precisamos de falar inglês, não tem exame oral na prova, ficar lendo em voz baixa só dá sono. Eu queria que você copiasse o texto inteiro. Copia o texto inteiro, você vai gastar um tempo aí e pelo menos copia uma vez, e as perguntas também, e já vai grifando as palavras que você não sabe e faz seu private dictionary. Nós aprendemos através de 4 formas, basicamente. Vendo, a gente aprende ouvindo, a gente aprende fazendo e a gente aprende falando, que eu vou falar isso ao longo das aulas. O fato de você escrever o texto, não digitar, para o seu cérebro, tanto faz digitar a letra T, H, Y ou X. Eu quero que você escreva as palavras, que isso vai fazer uma interação melhor no seu cérebro, tá claro? Copie o texto, traduz as palavras na sequência e, quando necessário, inverta a sequência. Aqui é o seguinte, deixa eu ver se é o próximo slide, não. Em inglês, a sequência de palavras, em 99% das vezes, é sujeito, verbo e resto da frase. Se eu falar, eu amo o Corinthians, e estou usando a palavra Corinthians porque ela... Viu, Paulo? Você é uma pessoa religiosa, você é católico, não é? Não? Mas você lê a Bíblia. Então, é a única palavra que está em inglês no futebol brasileiro. Corinthians, os Corinthians, eu não é? Não, deixa quieto. Ou seja, I love Corinthians. Sujeito, verbo e resto da frase. Ah, mas meu professor disse que você tem que pensar em inglês. Eu sei disso, só que a minha linha de raciocínio é a seguinte: se você vir um dia um americano, um alemão, um japonês falar português, Paulo, eu precisar falar com você ontem, eu ligar para você ontem, você não estar aqui no estúdio, você não trabalhar, eu ligar amanhã para você, seu vagabundo, você ser muito vagal. O americano, ele mete tudo no infinitivo e manda bala, e você entende. Então, pensar no idioma estrangeiro, para o deleite das pessoas, na maioria, só se dá depois de muito tempo, só se dá depois de você estar muito inserido no idioma, mas dá para você se comunicar bem sem pensar muito em inglês. O ideal seria isso, como também seria o ideal todo mundo ter uma Mercedes 0. Mas você pode ter um carro popular, 1000, que ele leva você de São Paulo até Bagé, de Bagé até Fortaleza, de Fortaleza até o Rio de Janeiro, de Palmas até... Tá? Você vai com menos conforto, mas você se vira. Da mesma forma, você pode falar um inglês mais fácil, né? Um inglês mais tranquilo. Traduz as palavras na sequência e, quando necessário, inverta a sequência. Na sequência, isso mesmo. Eu vou te mostrar exemplos depois. Não fica tentando ver o contexto. Você não está fazendo prova de quê? De lazer. Você está fazendo uma prova para resolver a tua vida. Então, o inglês não é para ficar lendo por cima assim, não. Se você fizer isso, você corre o risco de não entender o texto. E eu vou te dar estratégias daqui a pouco, logo, de como você fazer a prova. Grife as palavras enquanto você estiver lendo. Eu peço a você grifar as palavras enquanto você estiver lendo, mas volto aqui na número 1. Eu quero que você copie e as palavras que você não sabe, que você não sabia, que você aprendeu naquele texto, grife-a. Tá? Grife-as, porque vai ter mais de uma. Né? As grife. Né? Faça isso. Como estudar em casa, de novo. Ah, aqui, deixa eu ver. É isso mesmo. 4. Você tem vários tipos de palavras em inglês. Aquelas são parecidas com o português. Então veja o que acontece. Professor, deixa eu escrever aqui. Cadê a caneta aqui? Marca aí. Então, agora precisa apertar a caneta, né? Isso mesmo. Então vamos lá. Falsos cognatos. Por que eu estou escrevendo isso? Meu professor já falou aqui. Falsos cognatos são aquelas palavras que parecem, mas não são. Realmente. Então o que acontece? Vamos lá. O que está escrito aqui? Leia comigo. Grife as palavras que são parecidas com o português, depois as que não são parecidas, mas que você conhece, e por fim,
sobrarão as palavras que você vai aprender. Eu vou repetir. Grife as palavras que são parecidas com o português, depois as que não são parecidas, mas que você conhece, e por fim, deve faltar vírgula aqui, mas eu não sei, depois eu falo com o Peçanha. E por fim, sobrarão as palavras que você vai aprender. O que é isso, senhoras? Reza uma lenda que no inglês existem pelo menos 20 mil palavras, as quais têm origem latina. Então, por exemplo, communication é comunicação, honest é honesto, e assim por diante. Então você tem 20 mil palavras que têm cara de português, está claro isso? Poucas pessoas se atêm ao fato, mas a palavra escola provavelmente vem de school, a não ser que exista uma outra origem, que as duas vieram da mesma, tá? Mas existem muito mais palavras parecidas com português e inglês do que a gente imagina. Qual que é o meu cuidado, né? A minha precaução? Falsos cognatos são palavras que parecem, mas não são. Vamos aqui botar aqui novo slide, estou aprendendo a mexer aqui. Vamos lá então. Por exemplo, você tem o verbo, agora vou botar caneta de novo, vamos trocar aqui a cor para preta. Você tem o verbo, por exemplo, to resume. Então vamos lá então, to resume. Você tem a palavra eventually. To resume quer dizer retomar. Tá bom o tamanho da letra, Paulo? O pessoal vai ler em casa, assim? Retomar, reassumir. Não é resumir, tá? Reassumir. E eventually quer dizer finalmente. Então eu já estou te dando, e vou fazer isso ao longo do curso, aos poucos eu vou estar te dando isso daqui. O senhor está me dizendo então, professor, que to resume quer dizer retomar e reassumir. Eu pensei que era resumir. Você e a torcida do esporte. Você é a torcida do Flamengo, você é a torcida do Bahia, do Grêmio, do Internacional, agora do Corinthians, do Palmeiras, do São Paulo, se eu falar todo mundo, né? Me perdoe que eu esqueci, do Atlético Mineiro, vamos ver se vai ser, né? E eventually parecia eventualmente. Por isso que eu digo para você, veja, faz a conta comigo. Se tem 20 mil pessoas, numa cidade, 200 são ladrões, ou seja, 1% da população. Eu posso falar que é uma população de ladrão? 99% das pessoas não são ladrões, não são ladras, e 1% é. Então o que eu estou dizendo para você é o seguinte, tem 20 mil palavras que são parecidas com o português. E vamos supor uma, talvez mais, mas em termos de concurso público, os falsos cognatos, o que são falsos cognatos? Palavras que parecem, mas não são, elas não são muito colocadas em concurso público. Agora marca essa regrinha aí. Falsos cognatos são palavras que parecem, mas não são. Acredite em mim, que eu vou falar agora. Tá certo que eu escutei uma vez, eu li uma vez num livro de marketing que todo mundo que fala acredite em mim é porque está mentindo, mas não é o caso aqui. 99,9% das vezes que as palavras falsas cognatas, presta atenção no que eu estou falando, marca aí, que as palavras são falsas cognatas são utilizadas em provas de inglês, são palavras utilizadas nas alternativas. 99% das vezes que as palavras de concurso público, das provas de concurso público utilizam falsos cognatos, palavras que parecem, mas não são, elas são colocadas nas alternativas na alternativa. Então o resume, o eventually, tem 99% de chance, 0,9, de aparecer onde? Na pergunta, na alternativa. E aí eu te pergunto, por que alguém coloca uma palavra que é falsa cognata na alternativa? É para te ajudar, Paulo? Uma palavra que parece, mas não é? Não, é para te funhanhar. O verbo funhanhar em inglês é funhanhate. Então o que acontece? O que eu estou dizendo para você? Professores de inglês pedem para você memorizar listas de falsos cognatos. Eu estou pedindo para você uma outra coisa. Eles estão corretos em falar isso. Só que você tem um buzilhão de neurônios para serem utilizados com um truzilhão de informações de outras matérias. Eu vou tentar zipar o estudo de inglês. Talvez o mais ideal seja o seguinte, sabendo-se que as palavras de falsos cognatos são colocadas nas alternativas, e eu não me recordo de ter visto uma alternativa com falso cognato correta, porque quem bota falso cognato numa alternativa é para te enganar, é para te levar a pensar uma coisa e a outra, perfeito?
Então eu falo para você o seguinte, talvez o mais ideal, se você não tiver tempo de ler toda a lista, pelo menos tenha em mente que você tem lá uma lista de 200 palavras. Se eu pedir para você memorizar 200 palavras, na verdade eu vou pedir para você memorizar 200 palavras, mais o quê? Mais outras 200, porque você vai ter que fazer o quê? To resume é retomar. E como é que eu falo resumir? Resumir, pessoal, marca aí. É to summarize. Então, to summarize quer dizer resumir, quer sumarizar. Se você visse a palavra summarize, você não teria problema. E, finalmente, você pode colocar como... desculpa, finalmente não. Eventualmente, é occasionally. Então, occasionally e summarize você não teria problema. Então, o que eu vou pedir para você? Quando você tiver uma lista de falso cognato, memorize, olha, resume é falso cognato, eventually é falso cognato. O que mais? Aqui não tem mais espaço. Sort não é sorte, sort é tipo, espécie. O que interessa para você não é saber o que ela quer dizer, talvez. O que você tem que saber é que ela é um falso cognato. Puta, eu não lembro o que é to resume, eu não lembro o que é eventually, mas é falso cognato. E está numa das alternativas aqui. E o professor Roberto falou, e eu vou ver se eu acredito nele, que em 99% esta palavra, quando ela tá, o falso cognato está numa alternativa, é a resposta errada. Então, para zipar o teu estudo, para melhorar, otimizar o seu tempo, lembre-se, 99% das vezes o resume vai estar numa alternativa. E eles colocam na alternativa errada. E o que você está querendo saber é o seguinte, se a alternativa está certa ou está errada, porque o computador que vai corrigir a sua prova não sabe se você sabia que resume era retomar, ele não sabe se você só viu que era alternativa, que era falso cognato e não chutou, se você copiou do japonês do lado, se você na hora de escrever a alternativa B, sem querer você colocou a alternativa C, ele não sabe o que você acertou. Então eu estou te dizendo, caso os senhores não tenham tempo para memorizar, pelo menos saiba aquelas 200 palavras, saiba identificar. Puxa, essa palavra aqui, eventually é falso cognato, mas eu não lembro o que é. O interessante é saber se estiver na alternativa, até hoje 99,9% das vezes era a alternativa errada. Então você conseguiu fazer o quê? Não assinalar aquela, mesmo sem saber o que era aquilo. Perfeito? Então não faça isso, não decore tudo. Vamos lá, próximo. Como estudar com os vídeos? Leia o material antes de assistir aos vídeos. Senhores, é fundamental que em qualquer aula que você faça, inglês, português, tributário, informática, antes de você ter aula, que é o que eu dou em técnicas de estudo, leia o que vai ser dado na próxima aula. Aula presencial, aula online. Não fique passivo. Lembra que eu falei na primeira aula? Se deseja que um conhecimento não se dissolva na mente, tenha atitudes ativas sobre ele, faça-o acontecer. Ou seja, o João Antônio vai dar aula? João, o que você vai dar na próxima aula? Eu vou dar isso. Leia antes em casa. Roberto, o que você vai dar na próxima aula? Você tem a programação aí. Puxa, ele vai dar esse texto. Deixa eu ler esse texto antes. Ajude o seu cérebro a fazer o quê? Através de repetição, uma hora você lendo, uma hora você escutando a aula, você fazer o seu cérebro ter informações de várias formas. Uma lendo, você vai estar vendo, assistindo, quando você assiste o vídeo você está escutando, a hora que você escrever o texto você vai estar fazendo. Outra coisa, volto a frisar, você entrar no site www.inhouseidiomas.com.br, clica em metodologia, clica em institucional, depois em metodologia, e aí você leia, você já deve ter isso, veja lá, eu falo que isso se chama... Tem lá alguma coisa chamada de pirâmide da aprendizagem, que por sinal, talvez não esteja no site ainda o desenho da pirâmide ou do cone. Procura na internet, cone da aprendizagem, pirâmide da aprendizagem. Você vai ver lá que nós temos percentuais de retenção de informação, dependendo do teu estilo de estudo. Peço para você também entrar no site também da In-House e clica lá em alunos. Isso não serve para inglês só, serve para tudo. Clique em alunos e vai estar escrito download. Né? Repeat after me, Paulo. Download. Download. Ou seja, no download, a hora que você clicar em download, vai aparecer cadastro, que aí você se cadastra, aí eu tenho o seu e-mailzinho. E aí, depois que você se cadastrar, colocar seu e-mail, você vai ter lá um monte de coisas para você baixar. E eu sugiro que você baixe um arquivo chamado Seu Perfil de Estudos. No arquivo Seu Perfil de Estudos, você vai ter lá um pequeno questionário para saber se você é predominantemente, se você tem a predominância de aprender visualmente, auditivamente ou sinestesicamente. O que é isso?
Todos nós aprendemos vendo, escutando e fazendo. Lá você vai saber qual que é o seu canal maior, tá? Não que você só seja aquilo. Todo mundo aprende das 3 formas, mas é só para você ter uma conscientização do seu estudo. Então leia o material antes da aula. Ler e traduzir os textos. Eu não estou pedindo para você ler o texto e falar que fez. Eu quero que você traduza o texto. Copie o texto, eu pedi para você copiar o texto, e esqueci de falar uma coisa. Copie e deixa umas 2 linhas entre uma linha e outra. 2, 3 linhas. Para embaixo você escrever a tradução. Ler texto em inglês, escrito tradução embaixo, é um horror para o cérebro. Aquilo é um nojo, tá claro? Então você faz uma distância maior, vai gastar um pouco mais de caderno, mas fica mais limpo, fica mais agradável para o seu cérebro de ler a frase, depois você vai traduzir embaixo, vai trazendo a mesma sequência, quando der errado você inverte, mesmo que você se sinta uma criancinha estudando, isso vai fazer você entender melhor inglês. Do último curso para cá eu recebi algumas mensagens pelo Facebook e o pessoal gostou bastante porque sai daquele negócio de tentar fazer você pensar em inglês. É difícil pensar em inglês morando num país onde se fala português o dia inteiro. Nem sei se fala português, acho que fala brasileiro, né? Porque o povo fala mal para burro, né? Responda as questões sem assinar a alternativa. Pegue as últimas 10 provas, como eu já falei, e responda as questões, mas sem assinalar. Assinala do lado, veja o gabarito, veja como você está se saindo, veja qual é o seu ponto fraco, mas deixa aquele texto assim, virgem, sem marcar as anotações. Porque daqui 1 mês, daqui 2 meses, você vai ver de novo. E você não vai lembrar daquilo. A hora que você lembrar das respostas, aí você já pula para outro texto, mas utilize isso. Tente responder sem assinalar. E eu sempre sugiro para você tentar responder as questões do texto sem ler o texto antes, para você ver se você conhece né, se você começa a ter o macete da prova. Tá claro? Agora o que falta aqui? Como estudar com os vídeos, entendeu? Ao assistir às aulas, preste atenção às traduções e compare com as que você fez. Como eu pedi para você escrever o texto, como eu pedi para você fazer esse estudo, eu quero que você também faça o quê? Assista a aula com o texto na mão e vá fazendo junto. Perfeito? Essa é a nossa segunda aula, eu estou me soltando aqui ainda um pouquinho. Quem me viu ano passado, eu estou super contente, emagreci 22 quilos, né? Depois vocês me dão a sua opinião, os rapazes obviamente que não, né? Mas de qualquer maneira, eu queria que você ficasse com o texto na mão, vendo a sua tradução e juntamente com o meu vídeo. Perfeito isso? Anote todas as palavras essas que forem apresentadas, que é o que eu falei para você anteriormente. Faça o seu dicionário principal, o seu dicionário pessoal. Como estudar com os vídeos de novo, monte seu próprio dicionário e revise o vocabulário toda vez que possível. O senhor já falou isso 10 vezes, professor, e falo 11. Faça o seu dicionário de palavras que você não conhece. Por exemplo, vamos ver se vai dar certo aqui. Muitas pessoas conhecem o verbo to waste. To waste quer dizer o quê? Desperdiçar. Em uma prova antiga da ESAF, o cidadão me pergunta faz uma questão perguntando o que quer dizer to squander. E to squander é a mesma coisa que to waste, que quer dizer o que? Desperdiçar. Ah, mas waste eu conhecia, professor. Sim, aí que tá. O cara que faz a prova, ele também sabe que você conhecia. Então ele vai usar outra para te funhanhate. Tá claro isso? Então veja, coloca, quando você for fazer o seu dicionário, o seu private personal dictionary, o to waste, já coloca o to squander também. Prova da ESAF e prova de inglês em geral, mas ESAF principalmente, eles abordam muito, eles exploram muito o conhecimento de vocabulário e de sinônimos. Então, por exemplo, vamos aqui, novo slide, aprendi a mexer com isso agora, vamos lá. Então você tem o que aqui? De novo, caneta, vamos fazer aqui que cor, sempre é vermelha, não quero vermelho, eu quero essa aqui. Se ele colocou no texto o verbo squander, uma outra coisa que você tem que botar aí na sua lista das Lazy Bob. Quando ele coloca uma palavra, a outra coisa, eu estou pedindo para você fazer a lista com as Lazy Bob, porque eu não vou dar isso numa aula só. Poxa, professor, eu podia dar isso numa aula só. Por que eu não vou fazer isso? Se eu em uma hora, não dá para dar em meia hora, em 1 hora eu listar, eu elencar todos os macetes de prova, o que pode acontecer? A dona ESAF pode ler aquela bagaça e falar assim, puxa, o cara descobriu como a gente faz a prova. E os professores não vão ter saco para ver o curso inteiro do Roberto. Mas o que eu digo é o seguinte, se eu der isso de uma vez só, é capaz de eu estar entregando o ouro para o bandido e ele começar a mudar o jeitão da prova dele, que ele faz essa prova há 20 anos que ele faz do mesmo jeito, o mesmo jeitão. Tá? Com aquelas dicas, com aquelas receitinhas de bolo, nas quais, por exemplo, eu diria que eu te pego prova de 94 para cá, tá lá tudo que eu vou falar aqui.
A diferença é o vocabulário. Então eu não vou dar isso de uma vez só, para não dar isso para a ESAF, mas para dar para você. Então marca aí. Eu já falei para você ler o título do texto e a data de publicação. Agora, você elencou de 1 a 10 aí, né? Lá pela dica 7, coloca aí palavras difíceis extraídas do texto. Palavras difíceis ou trechos do texto extraídos e colocados na alternativa. Eu quero dizer o seguinte, se ele colocou essa palavra squander, que pouquíssimas pessoas sabem o que é isso, e colocou numa das alternativas a palavra squander, eu nunca vi se é a resposta correta. Eu vou repetir. Está lá a palavra squander. Aí ele repetiu e botou lá embaixo, numa das alternativas, a palavra squander. Eu nunca tinha visto essa palavra. Ele colocou aqui embaixo de novo, isso é para pegar neguinho, isso é uma isca para pegar neguinho que não está sabendo o texto e fica brincando de jogo da memória. Tá? Às vezes ele pega um trecho do texto e joga na alternativa também. Eu te mostro isso em alguns textos daqui a pouco. Daqui a pouco não, durante o curso. Então se ele copiou e colou alguma coisa do texto, principalmente palavras difíceis, foge, chuta que é macumba aquilo lá, que aquilo não presta, não chuta naquela. Se ele colocou squander lá no texto, a resposta, se ele quiser explorar isso, a resposta certa provavelmente vai ter a palavra waste. O mais provável é que ele coloque a palavra waste no texto, porque os professores de inglês pedem para você ler o texto primeiro, depois ele bota a palavra squander aqui nas alternativas. Por quê? Porque o que ele pensa? O professor de inglês manda o cidadão ler o texto primeiro. Então vamos gastar tempo desse mané, já que ele não é esperto, de ler o texto. Aí você lê o texto. Já gastou tempo. Depois ele bota a palavra squander na pergunta. Ou seja, ele faz você gastar tempo lendo o texto, depois ele bota uma palavra difícil, que é sinônimo, para você quebrar a cara. Tá claro? Então, se ele colocou waste lá em cima e botou waste lá embaixo, eu nunca vi se é a resposta correta. Se ele colocou squander lá em cima e squander lá na alternativa, eu nunca vi se é a resposta correta. Agora, se ele colocou waste e ele quer utilizar essa informação na alternativa correta, ele não vai usar waste, ele vai colocar o quê? Squander quer dizer a mesma coisa, para saber se você sabe essas duas coisas. Perfeito? Fechamos por aqui agora também. Na aula 3 eu continuo com essas dicas, tá? Eu estou diluindo isso ao longo do tempo e lembrando sempre que eu penso da seguinte forma, eu acho que você deveria pensar da mesma forma. Antes de fazer prova de concurso público, você tem que se conscientizar do que você vai enfrentar. Você tem que se conscientizar daquilo que vai ser pedido. Não é só conteúdo, é malandragem também, porque o cara quer uma pessoa esperta, uma pessoa que tenha raciocínio rápido para trabalhar dentro dos órgãos públicos. Um abraço para vocês e até a aula número 3. Fui! Tá bom?